Muito bem, queridos irmãos, caros amigos, a paz do Senhor. Vou convidar algumas pessoas que puder nos assistir e quero convidar aqui algumas pessoas para nos assistir, caso queira. Muito bem. Glória a Deus. Vejamos, não sei. Vejamos aqui. Vejamos. Glória a Deus. Só um momento, irmãos, que estamos convidando algumas pessoas a nos assistir. Muito bem. Glória a Deus. Bruno Ferreira, não sei. Deixe-me ver. Glória a Deus. Muito bem. Muito bem. Muito bem, queridos irmãos, eu estava convidando algumas pessoas para fazer estou iniciando uma live. Não avisei a ninguém, eu não pus no Facebook, mas é do meu desejo hoje fazer uma live. Muito bem. E espero que nesta live as nossas mentes continuem sendo esclarecidas pela palavra. Eu não quero me alongar muito aqui, já quero ler de princípio aqui um texto escrito em 1 Reis, certo? Em 1 Reis, que fala sobre a história dos reis de Israel, capítulo número 17, capítulo número 18, e o verso de número 15 a seguir, tá certo? Reis, que fica no Antigo Testamento, né? Ou na Primeira Aliança, como você queira entender, né? Capítulo número 18, verso 15, diz assim: Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e Lu anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Glória a Deus. Muito bem, eu quero aqui rapidinho trazer uma reflexão desta palavra. Provavelmente podemos até usar como uma aplicação pessoal para a nossa vida. E aí, nós nos deparando com esse texto tão riquíssimo, dentro de um contexto histórico da nação de Israel, da nação judaica, da nação hebreia, como você queira compreender. É o mesmo povo com esses nomes, né? Hebreu, judeu, né? Israelita, são as mesmas pessoas. E aí eu quero fazer esta live me referindo a um assunto muito importante. Acredito que muitos irão ouvi-la depois, claro, uns por curiosidade, outros vão
fazer uma passagem rápida, porque realmente a live ela é um pouquinho cansativa, enjoativa para quem está do outro lado nos ouvindo, mas nós temos que pregar o Evangelho, temos formas estratégicas de anunciar o Evangelho. Então, as redes sociais também nos colaboram muito para estes fim, ou para este fim. Amado, nós temos lido aqui um texto interessante em uma situação que estava sendo vivido nos tempos dos reis de Israel. Como nós sabemos que o reino de Israel, a princípio era um reino unificado. E aí o que é unificado? Onde o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Esse reino nós chamamos reino unificado. Por que reino unificado? Porque após a morte de Salomão, entra o seu filho Roboão. E Roboão, ele tem umas propostas não muito adequadas para a nação judaica, ou o povo de Israel. O povo pede a Roboão que ele maneirasse mais os impostos, porque os impostos do seu pai Salomão eram muito pesados, os tributos eram muito pesados. E aí, Roboão, sem experiência, procura conselhos de pessoas novas, que também não tinham experiência. Muito pelo contrário, tinha só influências. E aí, ele despreza os conselheiros antigos do seu pai, homens experientes, e abraça conselheiros novos, né? Jovens que não tinham experiência, né, na área, experiência de vida. E aí, né, Roboão chega com uma proposta, né, maior ainda. Uma proposta que ele chega falando, usando uma linguagem metafórica, dizendo, né, que o dedo medinho dele seria mais largo do que as costas do pai dele. Ou seja, dizendo que ia ser pior, né, os impostos e por aí vai. Muito bem, queridos irmãos. E aí nós entendemos, à luz do texto da palavra, dentro do contexto histórico de Israel, que aí a partir daí surge a divisão do reino de Israel. Por isso, antes até Salomão era reino unificado, agora passa a ser um reino dividido. E aí, o Roboão, ele fica sendo rei de duas tribos, as duas tribos principais, Judá e Benjamim, né? Certamente as outras tribos, alguns membros das outras tribos o seguiram, mas os representantes de cada tribo, somente Judá e Benjamim. E as 10 tribos, as outras 10 tribos, que Israel era composto de 12 tribos, quiseram constituir como um rei, né, outro rei, né, onde a capital era Samaria. A capital do reino unificado, a princípio, era Jerusalém. Depois de dividido, só ficou a tribo de Judá e a de Benjamim ficaram em Jerusalém. O que aconteceu? Né? Então, Israel ficou dividido e construíram um rei para eles em Samaria. O primeiro rei, né, quando foi dividido, foi Jeroboão. Jeroboão foi aclamado pelas 10 tribos como o rei em Judá. E aí começou né, a corrupção espiritual do povo de Israel. Né? Jeroboão, ele começou a criar logo altares lá em Samaria para que o povo não viesse adorar a Deus em Jerusalém. Construiu sacerdotes, tudo aquilo fora do padrão dos rituais que Deus tinha passado a Moisés, que estava escrito na Torá, que nós chamamos os 5 primeiros livros da Bíblia.
que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Chamamos dos Pentateucos, né? E conhecido na linguagem hebraica como a Torá. E aí, meus amados, havendo essa divisão, e aí nós começamos a ver. Segundo a história, Israel teve 20 reis, né? 20 reis quando foi dividido. Tivera 20 reis em Samaria e teve 20 reis em Jerusalém, né? Um ia assumindo, morria e ia assumindo os seus descendentes. Segundo a Bíblia nos mostra, nem o rei de Israel, nem o rei de Samaria, nenhum temia a Deus, nenhum prestou. Já os reis que teve em Jerusalém, alguns se voltavam para Deus. Nem todos se voltaram para Deus. Porém, de Samaria, nenhum sequer foi fiel a Deus. E nessa época, existia o ministério profético. Era um ministério, não era um dom de profecia, era um ministério. E existiam os profetas, existiam os sacerdotes, né? Na área espiritual, existia o sacerdote, que era o que oferecia o sacrifício, era o que levava para Deus o que o povo tinha praticado, o que o povo, né, tinha feito contra Deus. Os sacerdotes eram responsáveis, né? Então, os sacerdotes era o ouvido do povo, né? A realidade é essa, né? A boca do povo que levava para Deus, né? E o profeta era a boca de Deus para o povo. Olha que coisa interessante. E aí, meus amados irmãos, para nós ganharmos tempo, né, a gente tenta explicar para ver se chegamos adentramos a um conceito de entendimento do que eu quero falar. E aí, no percorrer da história, né, nasce um homem e se torna rei de Israel chamado Acabe. Ele não foi o primeiro rei. O primeiro rei na divisão foi Jeroboão. Mas aí nasce Acabe. Né? Eu quero fazer aqui nasce Acabe. E Acabe, irmãos, ele se torna o rei, né, de Samaria. Irmão de Ney Xavier, Pai do Senhor, Deus abençoe, meu irmão. Ele se tornou o rei de Samaria. Um homem que se envolveu com uma mulher de outra nação, ou de outro povo, né? A mulher de Acabe era de Tiro, uma cidade gentil. Uma cidade gentil. E pela lei da Torá, Israel não poderia se misturar com outros povos, com outras nações. Eles teriam que se casar com pessoa da mesma nação. Era a Torá que dizia isso, né? Ou conhecido por algumas pessoas como a lei de Moisés. E o que aconteceu? Ele começou a tomar conselhos, né, a sua mulher, a sua orientação. E só que ela, por ser uma mulher perversa, ela era uma mulher perversa. Jezabel, ela era uma mulher tão perversa que quando João escreve uma das cartas, lá no Novo Testamento, no Apocalipse, uma das cartas na Ásia, para uma das igrejas na Ásia Menor, ali a Jezabel, ela é citada ali. Não é que ela existia mais, mas a forma que aquela mulher doutrinava aquela igreja, a forma que ela vivia tinha um parecer de Jezabel. Por isso que João diz que ali, né, ali a igreja recebia a doutrina de Jezabel. Preste atenção. O Apocalipse é o Novo Testamento, mas Jezabel era tão perversa, tinha umas ideias tão terríveis, tão perversas, que João chega a comparar
uma certa mulher que tem na igreja da Ásia Menor como uma doutrinadora como Jezabel. Olha como é complicado. Mas eu quero falar aqui, ser mais sucinto aqui, né? É muito profundo. Se a gente for arrastar a Bíblia, passa a noite falando. A verdade é essa, que é muito boa, né? E aí, queridos irmãos, Acabe, ele era um homem, um rei, mas ele era um homem temente à sua esposa. Ele temia a sua esposa. Era um homem que se casou com uma mulher que se via Baal. Baal era uma linguagem dos deuses, né, das outras nações, né, uma linguagem que eles adotou, que na realidade a palavra Baal, ela é uma palavra também usada em Israel. A palavra Baal quer dizer dono, esposo, proprietário, senhor. Então não é uma palavra desconhecida pelo povo hebreu, mas as nações inimigas de Israel tomou esse nome para si, infiltrando dentro da idolatria. Olha que coisa importante. Então, a pronúncia lá em Israel, é comum você chegar em um restaurante em Israel e perguntar: quem é o Baal daqui? O Baal? Quem é o dono? Quem é o proprietário desse restaurante? Tá certo? Então, só que as outras nações tomaram isso. Ora, se Israel tem um Deus, nós também vamos criar o nosso. E usou a palavra Baal, infiltrando dentro da idolatria para que o povo de Israel se contaminasse também, evidentemente. E foi o que aconteceu, né? Não foi só Acabe. Eu estou citando Acabe aqui, mas foi diverso, né? Israel, em alguns momentos, se envolveu com o Baal, né, das outras nações. Então, observe que coisa interessante, né? Israel, né, melhor dizendo, Acabe, rei de Samaria, se envolveu com a idolatria, não temia Deus. E Elias foi um profeta que Deus levantou justamente para repreender, né, Acabe. Os profetas, o ministério profético tinha essa autoridade de chegar ao rei e entregar a mensagem, né? Então, abrindo-se um parênteses, quando João Batista ele pregara para Herodes, abrindo aqui um parênteses, alguém pode dizer assim: João Batista se precipitou porque se meteu na vida particular de Herodes. Não, a gente precisa entender o conceito bíblico. O que foi que disse Jesus? A lei e os profetas duraram até João. Então João, ele ainda tinha um ministério profético, e por ele ter um ministério profético, e sabendo que um rei era um representante de toda a nação, que ele tinha que ser exemplo de vida para a nação, João disse ao Herodes que ele não era digno de possuir a esposa do seu irmão Filipe, que Filipe também era um Herodes. Herodes não é o nome de uma pessoa, é um título, tá certo? Não é o nome de uma pessoa, era um título dos reis de Roma, na época, né? Então, Elias João Batista disse: não é digno, você não é digno de possuir a esposa do teu irmão, você é um adúltero. Ele não estava se importando com a vida dele. João Batista tinha um ministério a cumprir, e ele não estava errado nisso, não. Custou-lhe a cabeça. Sim, e aí? Né? Irmã Emília, Deus abençoe, viu, minha irmã? Deus abençoe. A gente precisa compreender a Bíblia, como é que ela nos explica. Então, para que a gente não entenda que João Batista se meteu na vida Amém, minha irmã? Na vida de Moisés. Desculpa, irmão. De Herodes. Não, ele não se meteu. Ele era um profeta. Ele tinha um ministério profético, que ele tinha a autoridade de repreender Elias, ou de repreender Herodes. João Batista tinha isso. Mas retornando para Elias, para que não haja confusão. Elias também tinha esse mesmo ministério, sendo muito mais antigo do que João Batista. E Elias bateu de frente com Acabe perverso, juntamente com a sua esposa, perverso. E aí, amados irmãos, Elias orou a Deus. Tiago revela que Elias orou para que não chovesse. Elias orou a Deus e não choveu. Olha só. Durante 3 anos e 6 meses, em Samaria não choveu. Chovia nas outras regiões, mas em Samaria não choveu.
ou não chovia. E aí o que acontecia? Claro que começou a aparecer as dificuldades, a crise econômica, né? A falta de víveres, ou seja, de alimentação, a escassez, os animais morrendo, né? Claro e evidente, veio uma catástrofe econômica, né? E outros danos, né? Na saúde, com certeza, né? O calor intenso. E isso trouxe uma dificuldade para Acabe, né, reger, né, o Samaria e as cidades pertencentes a ela, né? Se tornou difícil, né? Isso. E ele projetou em matar Elias. Olha só, ele projetou em matar Elias. E Elias some da presença de Acabe, não com medo de Acabe, mas por ordem de Deus. E aí Elias passa por aquele processo, pelo o deserto, vai na viúva, todos nós sabemos disso, né? Vai para o deserto e por aí vai. Todos nós já sabemos dessa história. Toma água lá, até o ribeiro secar e por aí vai. Deus vai cuidando de Elias. Quando chegou o tempo de Elias se apresentar a Acabe, e Acabe pedindo a cabeça de Elias, Acabe manda um recado por um homem chamado Obadias, que era serviçal ou servia ao reino de Acabe. Diga a Acabe que eu quero me encontrar com ele. E Obadias, Elias, né? Ele vai arrancar a sua cabeça, ele vai matar. Eu quero me encontrar com ele. E Acabe se encontra com Elias. Né? Estou quase encerrando. Se encontra com Elias. E quando Acabe se encontra com Elias, sabe o que Acabe pergunta a Elias? Você é o perturbador de Israel? Olha o que Acabe pergunta a Elias. Se ele era o perturbador de Israel. Elias disse, eu não sou não. Agora você e a sua casa têm perturbado. Vocês são os perturbadores. Porque vocês, bom Josivan, a paz do Senhor, meu amado, Deus abençoe. Porque vocês têm se desviado dos mandamentos do Senhor. Você e sua casa, com as suas práticas de pecado, com as suas idolatrias, com os baalins, vocês sim são perturbadores. Vocês são mau exemplo à nação de Israel. Vocês têm provocado a ira de Deus. E Elias começa, né, a falar. Vocês têm se levantado contra Deus. Eu estou usando aqui um aspecto mais amplo para nós entendermos a coisa. Então, Elias deixa bem claro quem é o perturbador. Porque, irmãos, a gente precisa compreender, trazendo aqui para a aplicação pessoal, a gente precisa compreender. Muitas vezes as pessoas falam as coisas da gente, aquilo que ele é ou que ela é. Você precisa compreender isso. Se você é uma pessoa que tem compromisso com a palavra, tem compromisso com Deus, você sabe disso. Você não é perfeito, é outro assunto. Mas você não tem apologia ao erro, você não defende erro, você não é a favor de erro, você tenta, luta para, né, viver mais a vontade de Deus do que a sua. Você acredita na palavra, você sabe que a palavra é certa. Você não tem como você ser o perturbador ou a perturbadora. Você ou qualquer um de nós nos tornamos perturbadores das coisas quando nós somos contra o que é certo, quando nós somos contra o que a Bíblia nos ensina. Isso sim nos torna uma pessoa perturbadora. Isso foi o que o Senhor Elias disse ao Senhor Acabe. Quando Acabe o interroga dizendo assim, você é o perturbador de Israel? Ele disse, eu não sou não. Agora você e a sua casa é, porque vocês têm se desviado dos mandamentos do Senhor. Você tem sido contra ao que Deus tem ensinado. Você tem abraçado a causa de Jezabel, a sua esposa. Você tem abraçado a causa dela, mas tem abandonado a causa do Senhor, né? Eu posso aqui, eu quero fazer um acréscimo aqui. Ele não disse isso, eu quero fazer um acréscimo, não desconsiderando
o texto. É como Elias estivesse dizendo assim, também não sei se foi o sentido de Elias, eu estou aqui fazendo uma configuração pessoal. Você é um representante da nação, do povo de Deus. Você era um homem que devia ser exemplo, mas você não é exemplo, Elias. Ou é Acabe. Você tem se levantado contra Deus. E tua coisa, você tem criado profetas, né, ao seu favor, sacerdote. Você tem abraçado essa causa da idolatria. E eu vou fazer um desafio para você, Acabe. Eu quero me encontrar com os seus profetas lá no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, eu quero me encontrar com eles lá. Pode mandar seus 400 profetas lá. Mande seus 450 profetas. Era 450. Mande 450 profetas que eu quero me encontrar com eles lá. Lá nós vamos saber quem é Deus. Se Deus dos céus é o verdadeiro ou se é Baal. Vamos lá. E houve realmente esse confronto. Isso você vai encontrar no capítulo 18, né? Chega lá, Elias sobe no Monte Carmelo, juntamente com os 450 Baal, né? Ou desculpe, profetas de Baal, e sem dizer que ainda tinha uma torcida, mas 400 profetas de Azerá. Viu, Matias, meu amigo, um abraço, Deus te abençoe, viu? Sem dizer que tinha, né, essa torcida a favor dos 450 profetas de Baal. E aí, né, lá Elias, quando sobe no Monte Carmelo, chama logo a atenção da nação de Israel, que está toda seguindo os conselhos de Acabe. Porque é o seguinte, irmão, eu quero abrir aqui outro parente importante. Irmão Josvan Lopes, Pai do Senhor, meu soldado. A gente precisa entender que nós seres humanos, nós somos assim. Nós damos cartaz, nós damos cartaz a quem pode nos oferecer. Mesmo ele estando errado, mesmo ela estando errado. Se a gente geralmente não dá cartaz, né? Boa noite, meu amigo Wilson. A gente não dá cartaz a quem não nos tem a oferecer. Mesmo nós sabendo nós que aquele que não tem o que nos oferecer está certo, mas não nos importa. Meu amigo Hermeson Carlos Arruda, boa noite, meu amigo. Deus abençoe aí sua vida aí, na cidade de Louveira. Lembrança aí aos meus amigos aí de Louveira. Deus abençoe. Dê lembrança mesmo, um abraço aí, viu? Diga que o meu Genildo tá mandando lembrança aí, né? Deus abençoe. Então, nós precisamos compreender. Nós somos interessados a quem pode nos oferecer. Mas não importa se ele está errado. Eu não quero nem saber. Ele tem o que me oferecer. É assim que funciona no mundo que não teme a Deus. Mas Elias, que era um homem temente a Deus, Elias não queria nem saber disso. Acabe tinha propostas boas para Elias, se quisesse. Com certeza, isso não interessava a Elias. O que interessava a Elias era obedecer a Deus. E não é à toa, meu amigo, se porventura alguém não saiba, Elias, foi um dos homens, só teve 2 homens registrados na Bíblia, que não viram a morte, que não provaram a morte. Foi Enoque, escrito no livro de Gênesis, e Elias. Elias foi arrebatado em um redemoinho. Elias não viu a morte. Por isso que vale a pena a gente perder o que nós gostamos, que não agrada a Deus, para abraçar o que Deus gosta. Sabe? Porque tem muitas coisas que nós gostamos que a gente tem vontade de fazer, mas quando a gente se lembra que Deus faz assim, né? Usando aqui uma suposição, Deus faz assim, não, eu não gosto. Então, é melhor agradar a Ele. É melhor a gente agradar a Deus do que nos agradarmos. Entendeu, amigo? Entendeu, meu irmão? É isso que funciona. Elias preferia agradar a Deus. E se Elias quisesse, com certeza teria posição no reino de Acabe, mas ele não quis. Porque Elias sabia que estaria batendo de frente com Deus. E não é bom que a gente bata de frente com Deus. Um dia nós vamos prestar conta. Isso é fato. Isso é fato e é inevitável. Não tem justiça no mundo que impeça, não tem poder no mundo que impeça. Não tem.
Ninguém que impeça o homem se encontrar com Deus. Isso é fato. Ele faz o homem crer, como não, isso é fato. Então, Elias, ele convoca os profetas de Baal, e naquele tempo no Antigo Testamento se havia, né, oferta de sacrifício, né, de animais, né, que tudo aquilo simbolizava para Cristo. E aí, irmãos, Elias disse: olha, faça o seu altar que eu vou fazer o meu. Elias fez o altar, reparou o altar que estava quebrado, né, fez o altar e disse: agora vamos repartir o bezerro aqui, botar nos altares. Elias tinha um e os profetas de Baal tinham outro. Certo? Lembre-se disso. Os profetas, né, de Baal eram aqueles que estavam a serviço de Elias, né, e que prestavam culto a Baal, um deus inventado por eles, claro. Ele diz: está aqui o bezerro. Agora, uma coisa: aqui ninguém vai mandar fogo, não. Aqui quem vai mandar fogo é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus ou se é o seu Deus, o Deus de Baal. Ou se é o Deus Baal. Elias faz tudo direitinho. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar aproximadamente de 6 horas da manhã. 450 homens clamando por Baal. Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. E Baal, nada de responder. A Bíblia diz que ele se cortava com os canivetes, oferecendo o seu próprio sangue para ver se Baal respondia. E nada. Sabe o que Elias dizia? Elias dizia assim: o homem clama mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ele foi viajar. Quem sabe? Clame mais alto. E ele dizia: Baal, Baal. A Bíblia diz que eles foram até aproximadamente o meio-dia. Pronto. Ele disse: vocês clamaram, né? Ele não respondeu, agora é minha vez. Ele disse: aproveitando os 6, vocês podem derramar água aí em cima da... Pode derramar água aí em cima do altar. Pode derramar. Fez né, uma vala, arrodeando o altar. Ele disse: pode derramar água aí. Por quê? Porque, olha, uma experiência, né? As pessoas, né? Estou dizendo isso com respeito. As pessoas que gostam de fazer as suas fogueiras, né? No dia que comemora lá, né? Ele geralmente sabe, se chover em cima, a dificuldade para a fogueira queimar é muito grande. Quando meu pai fazia fogueira, eu lembro que era uma dificuldade tremenda quando você não era. Fazia uma chuva, caía um sereno. Era uma dificuldade tremenda, né? Obrigado, meu irmão. Era uma dificuldade tremenda para acender. Mas Elias foi o contrário: pode botar água aí, faça o rego aí e pode botar. Fizeram, né, um rego no chão, encheram de água. Aí disseram: acaba, não tem mais água não, a água que tinha nós despejamos aí no altar do homem. Pronto. A Bíblia diz que Elias se curva, bota o seu rosto entre os joelhos e clama: ó Deus de Israel, ó Jeová. Não demorou não, a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Meu amigo Birajara, ali de Pau dos Ferros, Deus abençoe sua vida, a vida da sua mãe e da sua família, né? E aí Deus mandou fogo do céu. A Bíblia diz que a água que tinha, né, no rego feito pelos homens, a Bíblia diz que até ali o fogo lambeu tudo e o altar virou só cinza, porque Deus mandou fogo do céu. Então, meus amados, o que nós estamos querendo dizer com isso? Quem é uma pessoa, né? Quem era o perturbador de Israel? Não era Elias. Era o perturbador de Israel, era Acabe, que não se submetia à vontade de Deus, por se achar um rei, dono de um império, né? E convocado, ou melhor dizendo, acoloiado com a sua esposa, que era de um povo perverso, e ele cedia à vontade dela, e era um problema tremendo, né? Na realidade, ele perguntou: tu és o perturbador de Israel? Ele disse: não, o perturbador é você. Como? Porque as pessoas são assim, eles são aquilo e passa para os outros, né? Ele fala do que ele é, do que ela é. Você é isso. Na realidade, quando a gente analisa o caso, o contexto de vida, o contexto histórico e por aí vai, a gente consegue ver realmente ele ou ela é quem é aquilo, ela é aquilo que diz que eu sou. Parece
uma coisa muito interessante. Essa pessoa, ele diz que eu sou o que ele é. Ele ou ela é quem é. Mas para se sobressair, ele diz, ele é isso. Né? Então, Acabe diz, Elias é um perturbador de Israel. Mas na realidade, ele diz, não, perturbador é você e sua casa, as suas práticas. Né? Então, a gente precisa ser convicto se as Escrituras, se a Bíblia, a qual nós cremos realmente, se é que cremos, se cremos nela, ela é o nosso método de fé. Tudo aquilo que vem contrário à palavra está errado. Para quem crê, eu estou falando para o que crê. Eu não estou falando para quem não crê. Eu respeito quem não acredita na Bíblia. Tem o meu respeito. Porque a fé, ela não é forçada. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Disse Paulo, né? Escrevendo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas para os que crê, o nosso método de fé é a Bíblia. Tudo aquilo que alguém ensina, prega, inventa, cria, que está fora da Bíblia, eu tenho, à luz da Bíblia, eu tenho licença bíblica, vou usar essa palavra, para não acreditar. Isso não me torna que eu estou contra alguém, ou a pessoa, ou seja quem for, ou a igreja. Não é isso. O meu método não é isso. O meu método é não concordar com aquela atitude, com aquele ensinamento, com aquela fala, porque não tem um profundo respaldo bíblico. Então, meus amados, que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, e que nós não venhamos ser o perturbador, né? Pelo contrário, nós venhamos ser submissos à vontade de Deus. Pode alguém me chamar, lhe chamar, mas o que vale é sua consciência. Você sabe que você está respaldado pela palavra. Isso é o que nos importa. Elias estava respaldado pelos mandamentos. É tão provável que ele diz a Acabe, perturbador é você e sua casa, que não tem observado os mandamentos do Senhor. Perturbador, nós somos perturbador quando nós não temos respaldo da palavra. Aí nós nos tornamos um perturbador. Então, que Deus em Cristo nos abençoe nos dias da sua graça, né? Nos ajude continuamente. Ao irmão Josivan, muito obrigado. Ao Josivan, muito obrigado. Ao meu amigo o Emerson, meu amigo Wilson, né? A irmã Odinei, meu amigo Ubirajara, a irmã Emília, os que passaram por aqui, né? Deus continue abençoando, né, o teu povo, a vida de cada um, que Deus continue abrindo a nossa mente e possamos assim, né, com muito desejo, viver mais a vontade de Deus. Somos pecadores, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, nós cremos, né, que é possível nós, né, ser mais submisso à vontade de Deus. Não vamos deixar de ser pecador, porque somos pecadores. Isso é fato. Mas o pecado já não é mais a nossa alegria. O pecado já não é mais a nossa satisfação. O pecado, né, pelo contrário, ele nos entristece quando nós erramos. Mas a presença de Deus é quem nos alegra. O salmista disse assim: Senhor, os meus pecados são muitos, mas as suas misericórdias são multidões. Então é o amor de Deus, desde que nós não venha mais amar o pecado. Isaías 49:1. Muito obrigado, irmão Josvan, Deus nos abençoe, continue nos ajudando. E se nós for um perturbador, sejamos um perturbador que atormente o mal, o que é errado. Aí sim, mas o que é de Deus, nós não devemos ser perturbador, devemos ser colaborador, porque isso é bom, é perfeito e agradável. Que Deus nos abençoe. Quero orar aqui, peço as orações por mim, em nome de Jesus. Ore por irmão Genildo, pela minha família, e vamos orar agradecendo a Deus. Deus eterno, Pai Santo Poderoso, queremos te agradecer neste momento. Obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito
e vai continuar a fazer. Meu Deus, te pedimos bênçãos, Senhor, a tua misericórdia sobre aqueles que nos ouviram, aqueles que já creram na tua palavra, que eles continuem sendo esclarecidos pela tua palavra, sejam usados nas tuas mãos. Aqueles que ainda não te confessam conforme a luz da Bíblia, que eles sejam, meu Pai, despertados pelo teu Espírito e ele o convençam, Senhor, o seu coração, e eles possam se voltar para ti. Deus abençoe, trazendo saúde, meu Pai, trazendo a tua bênção de saúde sobre aqueles que estão enfermos. Estamos enfrentando um momento de enfermidade, Senhor, e só o Senhor é o Deus que pode curar. Assim nós oramos, porque cremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e muito obrigado.